Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou terça-feira, 13 de maio. Vamos falar sobre vários assuntos. O jogo de amanhã do Botafogo, ainda falar um pouco do Botafogo Internacional, a nossa goleada, e claro, do jogo de hoje à noite, que todo botafoguense tem que ficar de olho, importante. Laú contra Carabobo, isso mesmo, jogo lá em Santiago, 9h30 da noite, e uma partida que mexe, claro, com o grupo do Fogão e também com as possibilidades nossas de classificação. O que a gente tem que torcer? Para o Carabobo, para o Carabobo vencer ou conseguir um empate. Lembrando que o único ponto da equipe venezuelana até agora na Liberta foi justamente no jogo lá da Venezuela contra Laú. Então, se esse empate acontecer de novo, seria excelente, tá? Mas vamos falar aqui mundo real, Laú favoritíssima, sabe que está disputando a vaga principalmente com o Botafogo, então, caso Laú vença, a gente tem que torcer para não ser uma diferença superior a 2 gols, tá? Que ela não dispare aí um 3-0, por exemplo, para cima do Carabobo, Se vencer até 2 gols de diferença, o Botafogo vai ter o seguinte cenário, tá? O Botafogo não vai precisar vencer Laú por diferença, uma margem de gols aí, enfim, fazer saldo, na última rodada, Então o Botafogo jogaria por uma vitória simples no dia 27, claro, desde que passe pelos Estudiantes, Então, basicamente, esse é o cálculo, considerando que o Botafogo vai disputar essa segunda vaga do grupo com Laú, tá? Então, é isso, 9h30 da noite. Acho que vale a pena a gente dar uma secada na equipe chilena, Falei aqui da Venezuela, o Carabobo, equipe venezuelana. Vamos falar então do venezuelano mais querido da torcida alvinegra, Jefferson Savarino, a gente já tinha falado aqui ontem que o Paiva já adiantou e falou que Savarino, nem Barbosa, nem Matheus Martins retornariam essa semana, voltariam a atuar, A gente tem um jogo contra os Estudiantes amanhã e Flamengo no domingo. A nova expectativa, segundo o GE, o repórter Serginho Santana, é de que esses jogadores voltem só no jogo diante da Universidade de Chile, que eu falei aqui, dia 27, tá? Depois do Flamengo, o Botafogo tem o jogo do Capital, que o Botafogo deve mandar uma equipe alternativa a campo. Aí descansa no final de semana e aí tem o jogo da Laú. Então esse retorno não deve ser apressado. O que o Serginho Santana trouxe da situação desses jogadores que estão no DM? Matheus Martins é aquele que está mais nebuloso, não se tem muitas informações. Barbosa, boa notícia, já retirou a bota, que ele estava usando, tal, muletas. Até não comentei aqui, no último dia 5, que foi aniversário da minha filha, Quem me segue no Instagram viu que eu postei um vídeo do Barbosa, mandando ali um feliz aniversário para Bianca. E ali naquele vídeo, o Barbosa estava de muletas, tá? Ele estava de muletas. Então ele agora já está sem as muletas, sem a botinha, mas ele está ainda na primeira fase das 3 fases da recuperação, que é a fisioterapia, tá? Então o Barbosa ainda cumprindo aí toda essa recuperação. O Savarino, a gente sabe que ele teve uma lesão de grau 1, que é a mais simples, felizmente, mas de qualquer maneira o Botafogo não quer, por exemplo, havia uma expectativa dele ser escalado inclusive amanhã, O Botafogo começou a trabalhar com essa hipótese logo após o problema que ele teve, foi justamente no jogo com o Capital, mas viu que não vale a pena apressar essa recuperação. Não adiantaria o Savarino atuar amanhã e de repente o Botafogo perder o jogador aí por 3, 4 rodadas, Então está sendo o retorno conservador, e eu acho que é assim que tem que ser mesmo, já que o Botafogo aparentemente está encontrando uma forma de jogar sem os seus principais jogadores, No domingo, o Arthur acabou fazendo ali esse papel e felizmente o Renato Paiva reconheceu que o PK não funcionou como camisa 10, O PK não sabe jogar ali de costas ali para a defesa adversária, e o Arthur funcionou melhor. Foi inclusive o melhor jogo do Arthur, além do golaço que ele marcou com a camisa do Botafogo, tá? Então
atualizando aí todo mundo sobre essas lesões. A gente espera, né, o Botafogo espera que o retorno de Matheus Martins, Alexander Barbosa e Jefferson Savarino só na última rodada do Grupo A da Liberta, tá? Lá, a partida no Newton Santos contra a Universidade de Chile, beleza? Galera, o Botafogo fechou a rodada, né, do Brasileirão, depois da goleada de 4-0. Não foi a maior goleada da rodada, né? Fortaleza goleou o Juventude por 5-0 e, inclusive, infelizmente, isso acarretou a demissão do nosso querido Fábio Matias, né? Juventude realmente, enfim, tendo um início de campeonato bem complicado. O Fábio Matias acabou, sempre assim, né? Arrebenta o lado mais frágil aí da corda, é o do treinador. Mas, enfim, o Botafogo goleou o Inter e foi uma rodada naturalmente muito positiva para a gente. Subimos o elevadorzinho da classificação, chegamos ao 8º lugar, né? Estamos ali na primeira página, como tem que ser, né? E estamos a apenas um ponto do G6, tá? Então essa é a grande notícia. Ontem, o último jogo que encerrou aí a rodada foi um empate entre Santos e Ceará, lá no Allianz Parque, né? Que inclusive teve o seu maior público do ano, né? O maior público aí do estádio, né? Curiosamente, uma partida do Santos, né? Acho que o Santos acaba tendo também torcedores da capital que, por logística mesmo, acabam não indo tanto, vendo tanto o Santos jogar na Vila Belmiro, e acabou que esse jogo no Allianz Parque ficou, né, no 0-0. Curiosamente, esses dois times, né, alvinegros, serão os nossos adversários depois do jogo da Laú, né? Depois do Botafogo enfrentar a Laú, teremos, antes do Super Mundial, no dia 1º de junho, o Botafogo vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos, que aliás é um jogo previsto para ser o retorno do Neymar, e no dia 4 de junho o Botafogo pega o Ceará no Newton, beleza? Então foi uma boa rodada, claro, para a gente, sempre quando a gente ganha, ainda mais da maneira que foi, uma rodada muito positiva para o Fogão. Falando ainda do jogo com o Inter, né? Ontem eu esqueci de citar o Alan, que entrou bem também no final da partida, e esqueci de citar o Cauã Lindes, né? Que fez a sua estreia com o Renato Paiva, né? Ele que tinha atuado no Campeonato Carioca e foi muito elogiado pelo mister Renato Paiva. Falou que foi um grande achado do scout do Botafogo, o Cauã Lindes, que realmente entrou bem, fez algumas boas jogadas, então abre o leque aí de opções, enquanto o Botafogo não tem, por exemplo, um Santi Rodrigues performando, né? O Santi Rodrigues ficou no banco, acabou não entrando nessa partida contra o Internacional, né? Aliás, o Cauã Lindes não chegou a atuar no Carioca, estou pensando aqui, me lembrando, o Cauã Lindes não chegou, essa foi a estreia dele com a camisa do Botafogo, acho que é isso mesmo, Pessoal, para a gente fechar aqui, vamos falar do assunto do Thiago Almada, que é o assunto aí da thumb, né? Não é novidade para ninguém que o Thiago Almada é jogador do Botafogo, está emprestado ao Lyon, né? E o John Textor deseja ver o argentino atuando pelo Botafogo no Super Mundial, reforçando o Botafogo, né, num grupo duríssimo, né? Tem o Seattle Sounders, né, uma equipe norte-americana, e tem dois gigantes do futebol mundial, o PSG e o Atlético de Madrid, junto com o Botafogo, que também é um gigante do futebol mundial, né? Vamos dar aqui vamos repetir o discurso do Arthur Jorge, né? Se é difícil para a gente, é difícil para eles também. Então o Almada, claro, né, cairia com uma luva no esquema do Botafogo, né? O retorno do Almada. Porém, existem algumas situações. O primeiro contato, eu já falei isso aqui no canal, estou só repetindo porque a gente tem aqui uma audiência rotativa, né? O primeiro contato que o Botafogo fez com o staff do jogador, a resposta não foi tão positiva. Primeiro, o Thiago Almada há muito tempo que não tira férias. A gente lembra que ele estava no Atlanta United, quando o Botafogo foi lá e adquiriu o passe do Almadinha, né? E ele emendou Atlanta United com Olimpíadas de Paris, que ele defendeu a Argentina, com o Botafogo, e aí saiu do Botafogo, emendou com o Lyon. Então ele está muito tempo sem férias. O Super Mundial seria uma oportunidade, né, para ele dar aquele descanso merecido com a família. Então eu diria que no momento, no recorte desse momento, sei lá, 80 a 90% de chances dele não topar, né, do staff dele não topar
disputar o Super Mundial. O que pode fazer mudar de ideia? Claro, a gente sabe que o John Textor é muito bom de convencimento, né, de papo. Ele cumpriu tudo, né, que foi acordado com o Almada, né, desde que ele veio para o Botafogo, né, inclusive o fato do Almada ir jogar na Europa, no caso do Lyon, né. Então o Textor pode sim ter esse poder de convencimento em relação ao Thiago Almada, né. Chega, dá um oi, Maia. Chegou aqui, nem falou com a galera, dá um oizinho aí pra galera. Pronto. Então, esse poder de convencimento do Textor pode sim funcionar. E pode também, claro, usar como argumentação que os holofotes todos do futebol mundial durante um mês, né, tal qual uma Copa do Mundo de seleções, vai estar voltado para o Super Mundial dos Estados Unidos. Então, a oportunidade do Almada se valorizar ainda mais. Agora, hoje o cenário é de que o Almada seja negociado lá na Europa, né? Ele que tem performado bem, né, na França, e aí, inclusive, essa venda, né, acabaria que, dentro aí das negociações da Eagle, ajudaria o próprio Lyon, né? Ajudaria o próprio Lyon, que hoje está com esse problema aí financeiro, né, ameaçado de ser rebaixado lá na França por conta de 50 milhões de euros, né? Então, vamos aguardar o que você acha, né? Caberia essa volta do Almada? Seria um grande reforço, não tem dúvidas. Eu acho que, assim, se essa situação fosse com o Luiz Henrique, né, o Luiz Henrique com certeza curtiria muito e gostaria de voltar a vestir a camisa do Botafogo. Não é que o Almada não queira vestir a camisa do Botafogo, é que hoje o Almada já está muito inserido, já está se vendo muito, né, como um jogador europeu, né, como um jogador europeu. Então, talvez ele não queira, né, voltar para o Botafogo para depois voltar para a Europa, né, apesar de que, né, obviamente o Mundial é lá nos Estados Unidos. Para fechar aqui hoje, últimazinha. Ontem, por volta de 1 da tarde, o Botafogo divulgou uma parcial de 17 mil ingressos para o jogo de amanhã com o Estudiantes. Hoje talvez tenhamos uma nova parcial, então quem está afim de ir no jogo, corre. Ó, setor oeste inferior, ontem, tá? 60% já estava esgotado, check-in. Leste inferior, 70%, e a leste superior, que é o mais acessível, né, de grana para a galera, 75%. Então acho que hoje, por exemplo, a leste superior já deve se esgotar. Então, se você está pensando e você quer apoiar o Fogão amanhã, vale a pena correr e fazer logo o check-in. Beleza, galera? É isso por hoje. Comenta aí embaixo, você curtiria ver o Almada de volta, né? Como eu falei, se fosse o Luiz Henrique, eu acho que era barbada que ele ia topar. Mas o Luiz Henrique, outra situação, foi para o Zenit. Então isso aí nem é uma hipótese, beleza? Curte aí, comenta aí, e se você não é inscrito, ajuda a gente a chegar logo. Estamos muito perto dos 10 mil, então mostra para os seus amigos, né? Dá aquela moral, tamo junto, é tempo do Botafogo sempre. Ó, hoje, hein, 9h30 da noite, fica ligado, vamos secar lá o